Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Conversa Mediúnica. O meu nome é Angélica e eu faço um trabalho mediúnico com a minha mentoria arcturiana e iremos conversar um pouco sobre entidades, sejam elas entidades, podemos pôr humanoides, entidades extraterrestres, sobre OVNIs, intergalácticos, né? Aí cada um né, tem a sua forma de nomear, né? Esses espíritos. Isso falando só da parte etérica, né? Iremos conversar um pouco sobre esses espíritos, esses contatos, dentro da ótica do meu trabalho, fazendo contatos. Na verdade, já é algo que eu gostaria de deixar claro, é que eu nunca busquei contato. Sempre foram eles quem fizeram esse contato comigo, né? Vamos começar, né, com esta análise. Então, dentro de todas as minhas experiências, tendo daí contato com eles, interação, diálogos, e essa conversa que a gente terá hoje vai ser um auxílio, né? As minhas experiências serão um auxílio para você encaixar informações dentro do seu próprio trabalho, né? Ou das coisas, ou responder questões sobre processos que você também possa estar passando. Então, sempre uma troca, ela é bem-vinda, né? Uma troca de informação, uma troca de experiências positivas e negativas é o que enriquece o nosso caminho, né? Bom, não tem muito início, né? Para dizer tudo começou, mas vamos então sobre essa questão de que foram eles quem me buscaram. É um pouco complicado para mim fazer essa distinção de dizer, vamos conversar sobre espiritualidade e aí separar toda a parte intergaláctica como se não fosse uma só espiritualidade. Aí tem os intergalácticos, aí tem as entidades daqui, deste orbe. Mas aí, né, vamos separando. Tem as entidades elementais, de todos os tipos, formas. Eu sempre tive muito contato com realidades falando da natureza, dentro da natureza. Por exemplo, as cidades etéricas dentro do mar, né? Em determinados locais eu identifiquei isso, me foi passada essa informação. Então os seres sempre vieram até mim, eu sempre consegui fazer esse contato, deles vir me contar como funciona ali a energia do lugar, o que é que tem ali, se tem portal energético, né? Mesmo porque a minha equipe espiritual sempre me direcionou, e é algo que eu sempre aconselho as pessoas a buscar esses portais naturais, porque como o nosso corpo, né, energético, ele é constituído de chakras, assim é com a natureza também. E desses chakras da natureza, né, a gente consegue muita ajuda. Então eu trabalho me conectando com esses portais, né, dentro da natureza. Então tem toda a questão dessas entidades elementais, né, no etérico. Tem e aí é um pouco é um pouco complexo porque essas entidades elas têm formatos, né, totalmente diferentes assim. São misturas. A gente pode imaginar a questão réptil com anfíbio, até mesmo a questão dos mamíferos. Então, como são elementos da terra, assim como os animais, essas entidades, o
corpo, o formato, tem a ver com esses elementos do próprio ambiente em que eles estão inseridos, seja etericamente, seja nessas realidades alternativas, digamos assim. Então a gente sempre vai fazer uma análise do corpo, do formato, que ele já vai dizer qual é o ambiente, né, daquele ser, do que ele é constituído e, e literalmente eles são, né, daí totalmente diferentes, né, do nosso formato, né. E com isso eu consegui entender a sabedoria que tem a natureza. O nosso principal professor é o nosso ambiente. Estamos condicionados a ele, é ele que nos dá vida, é ele que nos leva à vida, né? Não nos leva, mas digamos, é os ciclos, né? Que você tá uma hora no físico, outra hora no etérico, mas sempre nesse contexto, né? Deste ambiente. E ele é o nosso maior professor, então, observando o nosso meio ambiente, a natureza, né? Os ciclos e tudo mais, a gente aprende praticamente tudo que é necessário, é muito rico. Tem os xamânicos aí, são todos esses espíritos, principalmente de, né, que já foram seres humanos encarnados, né, de forte conexão com a natureza e que isso continua. Muitas entidades, né, continuam conectados com esse tipo de formato e estilo de vida para realizar trabalhos dentro da natureza, como proteção desses lugares. Isso eu já vi, tanto que realmente isso de você pedir permissão, seja para quem for, a adentrar um ambiente na natureza, você deve pedir sim, né? Tanto para ser ajudado, tá? Dentro desses ambientes também. Eles nos ajudam ou eles nos expulsam, eles fazem isso, né? Tenho muita conexão com eles também. Eu sempre busco isso porque eu aprendo muito, recebo muita, né? A gente sempre recebe muita energia, isso faz muito bem. Tem os intergalácticos, né, gente, que para mim, eles somos nós. Então eu não os vejo como alguém de fora que tá vindo para cá. Literalmente faz parte de nós. Nós poderíamos dizer que eles são nós, só que sem encarnar, digamos, nesse formato humano, sem estar humano. Mas são nossas essências, são nossos amigos, são nossa família. Até mesmo esses espíritos elementais. É tudo intergaláctico, que somos todos intergalácticos, então não tem essa. Eu acho muito preocupante você pegar isso e fazer como algo que está fora, que é diferente. Você quem faz essa projeção, mas aí quando você começa a estudar e começa a ver como é na prática, você vê que não somos nós, literalmente, desde o início da constituição desse planeta, né, das coisas que aconteceram aqui, somos nós. A diferença é uma diferença que há. O tempo de encarnação aqui. Tem uns que nunca encarnaram, que aí a gente pode dizer, nossa, esse é intergaláctico, né? Nunca teve nem experiência aqui. E tem os intergalácticos que já tem muita experiência de vivência neste orbe, que somos nós. Só essa diferença, entende? Não tem outra, digamos assim. Tudo que a gente faz aqui já são tecnologias que a gente trouxe dos lugares de que a gente veio. Então eles não estão trazendo nada de novo. Não há novidade nenhuma. Só tá tudo fora de contexto, assim, porque a gente não se lembra, né? E tem os mentores, ou podemos dizer assim, entidades que são espíritos que trabalham, né, dentro desse processo da evolução das pessoas, vamos dizer assim, que
que aí são mentora da pessoa, são espíritos que vêm para trabalho, aí seja da tribo que for, né? Aí pode ser, eu falo tribo, pode ser, depende da região do planeta, que as informações que esse espírito traga, o tipo de trabalho, por isso que eu falo tribo, né? Digamos que as entidades mais distantes que se conectaram comigo foram entidades onde que até mesmo o tipo de leis da física ou digamos assim, onde que o nosso sistema de fazer as coisas ou é um sistema muito, não sei se é atrasado, mas totalmente diferente do que esses seres. Eu já me conectei com seres de muito. Aí tem a ver com o quê? Então, esses seres, eles estão muito longe da nossa galáxia, são de outras galáxias, literalmente. Se a gente falar Pleiades, Arcturo, Sirius, Taurus, etc., Lira, etc., somos todos nós. Tô falando de seres ainda de mais distante. E aí esses, sim, fica nítido que aí eu poderia dizer, nossa, são bem diferentes ou evoluídos, porque você não consegue nem entender como aquelas coisas são possíveis, porque a gente sempre vai pela física, né? E aí realmente você vê a importância do espiritual. Questões morais, né, gente? Questões morais, a conexão com a ética, né? A conexão com o divino criador, com essa energia de amor, junto com uma evolução tecnológica, vamos dizer assim. Não tô realmente falando desses seres que estão aqui ao nosso redor e que são chamados de ETs, de OVNI, de intergalácticos, que esses são todos nós. Tô falando de outros. Que aí esse sim digamos, eu falei, nossa, é bem diferente, assim. E o que acontece? A minha maior dificuldade sempre foi expressar as coisas que faziam contato comigo. Primeiro porque eu não entendi o porquê. Ah, a impressão que dava da informação sempre que vinha eu estou me apresentando para você. Aí vinha outro, né? E vinha outro. Eu só fui entender mais tarde que era por quê? Porque eu teria contato com muita variedade de entidades por conta da ajuda que eu ia fazer, né? Para as pessoas. E para mim, só que para mim nunca foi questão de nomenclatura que a gente dá muita importância. Qual é o nome, né? Ou quem é, ou o que faz. Sempre a leitura que eu tive sempre foi de frequência e vibração. É como o santo bater. Você entender, desse, nossa, realmente eu me afinizo, né, com a tua forma de pensar e de fazer as coisas. E isso indiferente se a pessoa ela é loira, se ela é negra, se ela é japonesa, é esse tipo de coisa. O que vale é o que a pessoa comunica ali, a vibe da pessoa, vamos dizer assim, é esse tipo de comunicação. Para depois dizer, eu sou de tal canto ou de tal lugar. E toda essa questão energética e vibracional, ela expande a tal modo que, dependendo o nível de evolução desses espíritos, eles podem ser o que eles quiserem. Então, por exemplo, eles se apresentarem de uma forma ali, não quer dizer que é toda a informação que aquele espírito é constituído. Ele é constituído de muitas outras. Mas tudo depende do que ele está fazendo ali. E essa nossa conversa, né, referente a um pouquinho das minhas experiências,
essa troca com vocês é realmente vocês ir nessa essência de objetivo. Porque eles são iguais a nós. O que vale é a intenção. O que vale é aquela coisa que não tem como mentir, né, gente? Nome a gente pode mentir, né? Agora, vibração, ação, que nem Cristo dizia que a gente conhece o outro pela obra do outro. Então, o que essa entidade está fazendo? O que essa entidade está passando? Aí você vai entender o objetivo e não vai interessar um nome ou status. Porque nós temos essas necessidades, mas no plano etérico funciona de uma forma diferente. Não é porque é a entidade que todas as entidades estão conectadas entre si. O que um está fazendo não está em conexão com o que um outro está fazendo, por exemplo. Entende? A gente precisa olhar eles como alguém estranho que chega e essa pessoa ela precisa trazer um contexto sobre quais são os objetivos, né? O que e o porquê está ali, né? E já de início essa entidade ela precisa ter consciência que você não tem memória de quem você é, então não é assim chegando e eu sou isso e vamos fazer isso, não. Não é bem assim, olha, eu tenho uma vida aqui, eu tô fazendo tal coisa, eu quero ver onde que isso tudo se encaixa. Então tudo que for dito tem que ser feito. Ah, vamos fazer tal coisa, então vai ter que ser feito. Entende? No sentido, vamos trabalhar com cura, então vamos lá, vamos ver como é que é esse trabalho. Ah, eu vim trazer informação, então vamos lá, vamos ver que informação que você vem trazer. E aonde principalmente isso se encaixa no seu trabalho. Ok? Agora, esses que vêm muito, só aqui, te encher de coisas aqui que você não vê um reflexo disso onde você tá, porque você tá na matéria. Porque se for só informação e coisa do etérico, eles estão no etérico, a gente não está. Então, pra gente tem que ser produtivo. Tem que trazer contexto na realidade em que você vive aqui. Então, tem que ter sempre muito respeito, obviamente, de ambas as partes, mas sempre haver diálogo o tempo todo, porque você tem que defender muito a sua condição humana, tem que defender muito a sua condição como médium. Então, sempre buscar esse olhar material, porque aí, já para ter uma ideia, eles sempre, os espíritos, vamos dizer assim, elevados, o que chama a atenção deles é a ética, a moral e a nossa, a nossa disposição, a nossa vontade. Porque se você não tiver vontade, não tiver ética, não tiver moral, você... A gente precisa ver eles como um companheiro de trabalho, com quem você gostaria de trabalhar. É tipo isso, entendeu? Então, eu vim fazer um trabalho com a minha equipe espiritual, que esse é o certo, né? Digamos assim, pra gente ter alguém, os espíritos que nos auxiliam intimamente. Mas quando vier um espírito de fora, aí tem que ter, com os de dentro também é assim, mas digamos assim que, é novo, sabe? Tá dizendo que apareceu do nada, tá aí, veio aqui. Aí você começa um diálogo para você entender bem, para essas coisas fazer bem sentido dentro do teu processo, entendeu? Nunca deixar passar nada, nenhum detalhe e focar mais no essencial do que realmente vai fazer diferença para você, tá? No seu dia a dia e na sua vida. Porque apenas dizer eu sou fulano de tal e vim de tal lugar não responde nada no seu dia a dia, entende? Não responde nada, porque eu moro em, vamos dizer assim, você é de tal estado. Dentro do seu estado tem várias pessoas com vários nomes e tudo mais. Isso não responde a alguma coisa, ok? Uma breve troca, né? Fico muito grata pelas nossas conversas. Espero que
tenha auxiliado, né, dentro das suas experiências também. Eu sempre peço que, se você gosta do conteúdo, você curta, né, que se inscreva no canal. E aqui na descrição do vídeo eu sempre deixo os links de contato comigo, com o meu trabalho. E é isso, gente. Até o próximo assunto. Beijo.